Ari, eu tento emagrecer, como pouco e não sei por que não tenho resultado. Quer saber por que que isso acontece com você? Por que que você come pouco, passa fome, sofre e não consegue emagrecer e manter seu resultado? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te falar tudo o que você ainda não sabe sobre o seu processo de emagrecimento. Meu nome é Ariane Reis, sou nutricionista e se você ainda não se inscreveu no meu canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho da notificação. Bom, galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dificuldade que a maioria das pessoas tem com quantidade de alimentos e sobre a fome que elas dizem ter o tempo todo. Antes da gente falar sobre esse lance de quantidade, para você entender que não é comer pouco que vai fazer você emagrecer, eu vou falar para você sobre duas coisas referente à fome. Dois conceitos, dois pontos que vocês precisam entender. Existem dois tipos de fome, a fome fisiológica e a fome psicológica. Então, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de entender qual o tipo de fome que ela tem no decorrer do seu dia. Então, vamos lá. Eu preciso que antes de você se identificar, você entender qual que é o conceito de cada uma delas. Quando eu falo sobre fome psicológica, eu estou falando sobre aquela fome que você tem de vontade de comer coisas específicas. Por exemplo, nossa, estou morrendo de vontade de comer aquela pizza lá da pizzaria X ou Y. Você já vai direto ao tipo de alimento que você quer consumir e mais ainda a de qual lugar que você quer consumir isso. Então você é tão específico que já te mostra que você não está com fome de fisiológico. Porque a fome fisiológica a gente come qualquer coisa. Por exemplo, às vezes a pessoa que tem fome, vamos supor que você tá andando na rua, uma pessoa te pede comida. E independente disso ser 8 horas da manhã, ou ser à noite, ou metade do dia. Se você chegar pra ela a qualquer momento e oferecer um prato de arroz e feijão, ela vai comer. Porque isso é fome fisiológica, é a necessidade do corpo de se manter ativo. Então, existe essa diferença de fome e pelo menos 2 vezes ao dia você vai conseguir diferenciar isso. Como, Mariane? Observando o seu corpo e pensando antes de se alimentar. Aonde está a maior dificuldade das pessoas que querem emagrecer e sempre falam aqui pra mim no consultório: Ariane, eu quero emagrecer, eu como tão pouco, eu não sei por que eu não tô emagrecendo. Eu quase não como. Aí a gente começa um recordatório para entender o que ela tem feito durante o dia e ela realmente come poucas vezes ao dia. Ela come 2, 3 vezes ao dia no máximo. Só que quando ela vai comer, ela come alimentos que não são legais, que não auxiliam no processo, que não ajudam no processo que ela tem de querer emagrecer. Então, o lance principal não é comer pouco, tá? É comer certo. E muitas vezes acontece da pessoa iniciar uma dieta e comer até mais do que o que ela faz no dia a dia dela. Então, vamos lá. Falando dessa questão da fome, vocês já entenderam que existem 2 fomes, que é interessante você identificar qual delas você tem no decorrer do dia. Se você tem mais de 2 vezes ao dia a fome psicológica, coloca uma coisa na sua cabeça. Você vai precisar entender o seu processo e principalmente entender o que está te levando a ter essa fome psicológica. Da onde está vindo essa fuga? Porque a gente tem tendência a comer realmente para poder amenizar algum tipo de sentimento. Às vezes é um sentimento de tristeza, às vezes é um sentimento de frustração, às vezes é um sentimento de preocupação, porque realmente isso vai estar relacionado às outras áreas da sua vida. E aí você tem tendência a comer para poder amenizar esse sentimento ruim que você está sentindo ali. Então, tente sempre pensar da seguinte maneira. Eu, Ariane, por exemplo, desde que eu descobri isso, eu parei de comer sem ter noção, A gente fala assim, a gente come com noção. Eu, Ariane, por exemplo, eu não tenho aquele sentimento de culpa após consumir algum tipo de alimento que eu sei que não está prescrito na minha dieta. Porque quem faz minha dieta sou eu. Então eu sei, o que eu escrevo lá para mim poder seguir e etc. O que está dentro do meu balanço energético. O que eu tenho que consumir para me ajudar de acordo com o objetivo que eu tenho.
Porém, eu não tenho culpa se eu tomo uma cerveja no final de semana, se eu como algum doce no final de semana, ou até mesmo no decorrer da semana. Porque eu uso muita questão assim, eu não como só quando é final de semana, eu como também no meio da semana. Se eu quiser, por exemplo, tomar um sorvete 6 horas da manhã, tá tudo bem. Eu sei que não era o melhor a ser feito, que eu deveria estar seguindo o proposto ali pra mim em relação ao meu objetivo, mas não é por isso que eu vou achar que eu sou a pior pessoa do mundo, ou que eu, por conta disso, eu perdi tudo que eu fiz até agora. Não, eu adquiri e desenvolvi o que eu faço com os meus pacientes aqui, a autonomia alimentar. Então, a partir do momento que eu abro mão de comer uma coisa que estava prescrita na minha dieta e consumo um alimento que não estava, eu penso o seguinte, eu comi isso aqui agora, eu sei que não era o que era pra eu estar fazendo, eu tenho essa consciência, é importante, gente, se você não tem consciência da sua alimentação, tá errado. Então, sempre a gente tem que tentar ter esse entendimento, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Então, assim, eu tenho consciência, comi, não era o melhor para ser feito, mas na próxima refeição eu já vou fazer o que é pra ser seguido na minha rotina alimentar. E tá tudo bem. Por quê? Porque não é um sorvete 6 horas da manhã que vai atrapalhar todo o meu processo, entendeu? Tudo que eu tenho feito até aqui. Não é isso que vai fazer eu acabar com tudo que eu tenho conquistado. Lógico, se eu fizer isso de forma rotineira, aí isso vai ser um problema. Porque isso acaba não sendo mais exceção, vira regra. Mas se eu faço isso de vez em quando, não tem problema. Não tem problema pra mim, né? Não tem problema pra mim, Ariane, que sei voltar, retomar. Já tem pessoas que não. O fato de, às vezes, comer algo fora da dieta, na cabeça dela, ela perdeu tudo e vai chutar o balde, que é o que acontece com pelo menos 80% de vocês. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer a partir de agora, vendo esse vídeo, é identificar quais são as fomes que você tem ao longo do dia. Se você realmente tem fome fisiológica ou se é só psicológica. Entender de onde está vindo isso aí, qual está sendo o sentimento que tem feito você se refugiar dentro da alimentação, procurar na alimentação o que você não está conseguindo executar. Uma coisa que me ajuda muito nisso aí é o exercício físico. Quando eu percebo que eu tô assim muito acelerada, ou então que eu tô muito preocupada com alguma coisa, muito ansiosa, eu tento não faltar ao treino. Eu tento pelo menos fazer alguma coisa, nem que seja em minha casa. Nem que seja correr, nem que seja fazer um exercício em casa. Não, assim, tem que ser o exercício que você faz sempre. Mas tente praticar uma atividade física durante esse período. Por quê? Porque vai fazer você liberar endorfina. E essa endorfina é o mesmo sentimento de prazer, né, que a gente tem quando a gente se alimenta. Então, eu consegui perceber que eu me exercitando, principalmente quando eu tô fazendo crossfit, eu tenho o mesmo sentimento que quando eu comia uma caixa de chocolate sem ter noção. Porque eu era capaz de fazer isso, assim, de sentar e comer uma caixa de chocolate inteira. Se eu pegar uma barra de chocolate, enquanto ela não acabar, eu não parava de comer também. Então, eu não tinha um controle realmente sobre as coisas que eu comia. Então, eu fui adquirindo isso depois que eu comecei a identificar. Não, peraí, com o exercício eu consigo ter esse mesmo sentimento que eu tenho quando eu tô comendo chocolate. É lógico que durante o exercício você sente dor, né? Então é um pouco diferente do quando você tá sentado no sofá comendo uma caixa de chocolate, por exemplo. Só que é um processo que você vai desenvolvendo. Você vai precisar realmente, de fato, querer muito mudar. Então, o lance primeiro é você identificar, querer mudar e procurar encaixar alguma coisa aí nesse período que vai te fazer ter a mesma sensação de prazer, certo? Beleza, Ariane, eu já entendi a diferença de fome, eu já identifiquei o que eu tenho, assim, eu sei o que tem feito eu ter mais gatilhos para comer de forma desregrada. E agora eu quero saber como que eu vou comer consciente, como parar de ter culpa quando eu saio da dieta. Simples. Todas as vezes que eu vou comer qualquer coisa que não está dentro do meu cardápio, dentro do meu plano alimentar, eu sempre penso o seguinte: isso aqui me convém ou não convém? Por quê? Porque eu posso comer qualquer coisa. Na minha cabeça eu tenho isso muito bem
estabelecido. Eu sou uma pessoa saudável, eu não tenho nenhum tipo de restrição alimentar, então eu sei que eu posso comer o que eu quiser. Quem manda na minha alimentação sou eu. Eu tenho autonomia sobre ela. Só que tem coisas que vão ser coniventes pro objetivo que eu quero e outras não. Umas coisas vão me aproximar do meu objetivo e outras vão deixar o meu objetivo um pouco mais distante. Então, sempre que eu vou comer, seja um sorvete, seja um doce, alguma coisa assim, que é a que eu gosto mais, né? Uma pizza, às vezes tomar uma cerveja com os amigos, qualquer coisa nesse sentido, eu sempre penso o seguinte: isso vai ser legal pra mim? Eu vou estar me sentindo bem fazendo isso? O meu sentimento de estar ali naquele momento comendo realmente é um sentimento positivo? Eu não vou me sentir frustrada? Isso não vai... Eu tô fazendo por mim, eu não tô fazendo pelo outro? Se eu percebo que tudo isso de volta pra mim, pra eu poder... Porque tem gente que gosta de beber porque tá com os amigos e se sente excluído por não estar ingerindo bebida alcoólica. Então, você não bebe por você bebe pelo outro. Então, quando eu escolho fazer alguma coisa por mim, eu esqueço totalmente o que as outras pessoas estão pensando e faço por mim. Por quê? Porque eu tenho que prestar contas comigo mesmo, não é pra outra pessoa. Até porque eu sou minha própria nutricionista. Já imaginou? Que loucura! E já aconteceu isso comigo, até eu encontrar esse ponto de equilíbrio, era uma loucura. Ao mesmo tempo, eu me achava uma fraca, uma pessoa que não tinha palavra, e não tem nada a ver. Isso é questão mesmo de você conseguir identificar onde tem sido seu problema e você focar no que você quer fazer. Então, simples. Pense da seguinte forma, essa regrinha ela é bem clara. Vai comer qualquer alimento que não tá de acordo com o que você propôs aí para atingir seu objetivo, pensa, isso me convém ou não convém? Porque você tem que lembrar que você pode comer tudo que você quiser, beleza? Então faça isso que vai dar certo. Vai por mim que vai funcionar. E outro ponto positivo aí também nisso tudo é que quando você começa a perceber que você come as coisas por prazer e não se sente culpado, você tem mais força de vontade para continuar o processo. E esse lance deixa o processo muito mais leve. Você começa a aproveitar todo esse caminho que você vai percorrendo até atingir seu objetivo principal, que é o emagrecimento. Então você não precisa comer pouco, você não precisa tirar as coisas que você mais gosta da sua alimentação. Às vezes você vai iniciar uma dieta e tira tudo que você gosta, sabe? Você gosta de comer arroz todos os dias no almoço, você tira. Você gosta de comer pão todos os dias no café da manhã, você retira isso também. Você gosta de fazer uso de bebida alcoólica de vez em quando no final de semana, você tira. Aí o que você faz? Você tira tudo que te dá prazer, tudo que você gosta de fazer e vai iniciar uma dieta. Qual que é a probabilidade de você conseguir se manter nisso? É zero, cara. É zero. Põe na sua cabeça. Você só sustenta por longo prazo, para a vida toda, o que você sente prazer em fazer. Algumas coisas a gente faz por necessidade, é óbvio, a gente não faz só o que a gente gosta. Mas tem que, em contrapartida, para ter um equilíbrio, você consumir coisas que você gosta. Então, põe na sua cabeça isso, de uma forma que você entenda que comer pouco não é sinônimo de emagrecimento. Sinônimo de emagrecimento é comer certo. Às vezes você vai comer até mais do que você tem feito, no seu dia a dia, e você vai ter resultados muito melhores. E principalmente quando essa chavinha sua virar, de você entender que algumas coisas são legais para alguns momentos e outras nem tanto, e você começar a ter essa autonomia de escolha e começar a entender que você não é culpado por tudo, que você pode sim ser responsável pelas coisas que você faz, mas não culpado, tá? Porque o sentimento de culpa realmente, ela impede a gente de evoluir. Então, a responsabilidade não, a responsabilidade faz a gente crescer. Então, vamos tentar colocar isso em prática e a partir de agora entender que se você conseguir alinhar tudo isso que eu tô te falando, com certeza você vai ter um bom resultado e você vai conseguir se manter no resultado conquistado pro resto da sua vida. Beleza? Gostou desse vídeo? Não deixe de compartilhar, de curtir.